Chega todo mundo no mesmo horário, né? Os colegas estão entrando, daí eu já começo com a matéria, tá bom? Olha só, gente, qual é o assunto que eu vou tratar hoje com vocês? O tema da aula de hoje deixa eu projetar aqui. Liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Na verdade, medidas cautelares diversas da prisão preventiva eu já tratei na aula passada. Então, na verdade, o nosso tema mesmo hoje é o que está faltando, que é liberdade provisória. Então, essa é a nossa aula de hoje, liberdade provisória, tá? Bom, gente, eu expliquei já isso uma vez para vocês, mas eu vou explicar de novo porque não custa, e eu acho importante. Então, quando ocorre uma prisão em flagrante, essa prisão em flagrante, ela é documentada, ela é registrada num procedimento chamado auto de prisão em flagrante, que a gente usa para encurtar APF. Tá? O destino desse APF é a mesa de um juiz, porque é o juiz que tem que avaliar se essa prisão em flagrante foi feita de forma correta ou não. E quando essa prisão em flagrante, esse APF, chega na mesa de um juiz, ele tem 3 alternativas diferentes. Deixa eu só ver se está gravando. Tá gravando sim, desculpa. Então, olha só, ele tem 3 alternativas. Isso eu expliquei nas nossas primeiras aulas. A primeira alternativa que o juiz tem é, analisando aquele flagrante, chegar à conclusão de que a prisão em flagrante foi ilegal, que não havia propriamente uma situação de flagrante, e que houve ou um flagrante forjado, um flagrante provocado, ou houve alguma ilegalidade na lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, nesse caso, o que o juiz vai fazer é negar a homologação. Ele vai negar a homologação. A homologação é o ato pelo qual o juiz confirma a legalidade de uma prisão em flagrante e vai determinar o relaxamento da prisão. Tá? Então, essa expressão relaxamento a gente emprega quando um juiz nega a homologação de um APF, de um auto de prisão em flagrante, e determina imediatamente o relaxamento da prisão, porque essa prisão é uma prisão ilegal. Tá? Então, essa é a primeira alternativa que o juiz tem. Segunda alternativa que o juiz tem, ele pode homologar prisão em flagrante. Então, ele verifica que todas as formalidades, tanto do flagrante... Boa noite, senhor. Boa noite. Atraso aí. Não tem problema. Tanto as formalidades do flagrante quanto do APF estão perfeitas. E, então, ele homologa o auto de prisão em flagrante. Ele carimba, né? No sentido figurado, né? Ele não carimba propriamente, né? Deixa eu só desligar aqui minha coisa. Opa. Só um pouquinho, desculpa. Só um momento, tá? Desculpa, entrou o WhatsApp aqui. Não era para ter acontecido. Tá, voltando aqui para o meu desenho. Então, ele homologa o auto de prisão em flagrante e ele pode, então, conceder, aliás, decretar a prisão preventiva.
E as hipóteses de prisão preventiva a gente viu na primeira aula sobre prisão em liberdade. Garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, risco para instrução criminal. Tá? Bom, então, na verdade, aqui a prisão ela se transforma, o que era uma prisão em flagrante se torna uma prisão preventiva, e o juiz confirma que esse APF, esse flagrante, foi legal. A terceira alternativa, que é a que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, o juiz homologa a prisão em flagrante, e, ao mesmo tempo, ele decreta, ou melhor, concede a liberdade provisória. Tá? Então, a aula de hoje, ela vai ficar focada nesse instituto aqui, que é o Instituto da Liberdade Provisória. É isso que eu vou explicar hoje, tá? Que é uma das alternativas que o juiz tem quando ele homologa a prisão em flagrante. Que é homologar a prisão em flagrante e, ao mesmo tempo, conceder a liberdade provisória. Só que tem um detalhe. Tá? Dê uma olhada nesse desenho que está aí na tela de vocês. Isso aí é o esquema de uma prisão preventiva ou de uma liberdade provisória que teve origem numa prisão em flagrante, lá atrás. Mas pode acontecer, isso é relativamente comum, o seguinte, ó. Então, deixa eu fazer uma linha do tempo aqui. Uma linha do tempo durante o qual tramita um processo. Tá? E é possível que durante esse processo, ou mesmo durante a investigação, um réu ou investigado, se for antes da denúncia, tenha a sua prisão preventiva decretada, independente de qualquer flagrante. Então, a prisão preventiva nem sempre será uma prisão preventiva decorrente da conversão de uma prisão em flagrante em preventiva. Muitas vezes, e é comum, a prisão preventiva vai ser uma prisão, a gente pode dizer, uma prisão originária. Originária quer dizer, o juiz, durante o processo, o réu não está preso, e chega um pedido do promotor para decretar a prisão preventiva do réu. E o promotor dá lá os fundamentos que ele acha que são importantes. E o juiz se convence e decreta a prisão preventiva. Essa é uma prisão preventiva que a gente diz que ela é independente, porque ela não foi conversão de flagrante. E, ao mesmo tempo que é decretada essa prisão preventiva, mais adiante, pode acontecer do réu receber a liberdade provisória. Então, para ele receber a liberdade provisória, ele precisa estar preso. Tá? Certo? Muito bem. Bom, então agora eu vou explicar então o que é então essa liberdade provisória. Eu coloquei isso aqui é importante, ó. Só acho que vou ter que mutar alguém. Então, olha só, a liberdade provisória, gente. Desculpa. Eu estou muito atrapalhado hoje, não sei o que é. Tá, agora achei. A gente tem que diferenciar o que é a liberdade provisória do relaxamento da prisão. Naquela nossa revisãozinha do começo da aula, eu fiz essa distinção. Na liberdade provisória, eu tenho uma prisão que foi legal, a prisão em flagrante, mas é uma prisão que se tornou desnecessária, porque não é necessário manter preso preventivamente aquele réu que foi preso em flagrante. E no relaxamento da prisão, o que eu tenho é uma prisão que foi ilegal.
Então, quando eu estou em liberdade, porque eu tive a minha prisão relaxada, eu não estou nem sequer em liberdade provisória. Na verdade, o juiz me mandou soltar, porque não havia fundamento jurídico para me manter preso. Não é propriamente uma liberdade provisória. Então, a liberdade provisória acaba sendo uma situação intermediária entre a prisão preventiva, que é quando eu estou preso por decisão judicial, e uma liberdade plena, é quando eu estou livre sem nenhuma pendência. Na liberdade provisória, eu tenho algumas condições. Então, o artigo 5º da Constituição, inciso 66, diz assim: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, as duas categorias que a gente vai estudar logo em seguida são justamente essas. O que é a liberdade provisória com fiança e a liberdade provisória sem fiança. Em 3 casos do nosso direito, nós tínhamos vedações à concessão de liberdade provisória ex lege. Quer dizer, na própria lei que previa aquele procedimento, aquele crime, constava ali um artigo que dizia que nesse crime não é possível a concessão de liberdade provisória. Isso era no tráfico, nos crimes hediondos e na lei de armas, crime de porte de arma. Tá? O que aconteceu? O STF julgou esse tema, é o tema 959 do STF. E ele reconheceu que todas as leis que previam a impossibilidade da liberdade provisória de plano, quer dizer, se fosse aquele crime não cabia liberdade provisória, o STF reconheceu que essas normas eram inconstitucionais, porque violavam o princípio da individualização da pena. Tá? Então, esses dispositivos eles ainda estão na lei, porém, prestem atenção que isso é considerado já é causa julgada, tá? É considerado pelo STF como inconstitucional. Então, na verdade, o que é? Em todos os crimes cabe, em tese, liberdade provisória, e nesses crimes, tráfico, hediondos e armas, havia um dispositivo na lei que dizia: nesses crimes não cabe liberdade provisória. Significa que se fosse preso em flagrante, não sairia nunca, só com o cumprimento da pena. Esses dispositivos já estão afastados, são considerados inconstitucionais, tá? Violadores da Constituição. Tá? Entenderam, gente? Quem entendeu, faça assim. Então, tá bem. As palmas são poucas, mas são sinceras. Então, olha só. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Nós temos 2 categorias de liberdade provisória. É a liberdade provisória sem fiança, vinculada ou não vinculada, e a liberdade provisória com fiança. Sem fiança e com fiança. Tá? Só um pouquinho que acabou a bateria disso aqui, tá? Eu nem sei como se desliga, só um pouquinho. Se vocês... muito bem. Se eu não estiver ouvindo vocês, escrevam no chat ali, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com a liberdade provisória sem fiança. Quando é que não vai ser exigida fiança? Fiança, gente, significa garantia. É um valor que é pago pelo preso, que fica depositado e que serve
para alguns propósitos. Ele pode receber esse dinheiro de volta no final do processo, ele pode perder metade desse valor, esse valor pode ser usado para pagar a pena de multa, para pagar o ressarcimento da vítima, tem várias finalidades, tá? Mas a liberdade provisória, em primeiro lugar, ela pode ser concedida sem fiança. Quando é que ela vai ser concedida sem fiança? Quando não é caso de preventiva. Então, quando não é caso de prisão preventiva, eu sou obrigado a liberar o réu sem fiança. Quando existir alguma excludente da ilicitude, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade ou legítima defesa, ou quando o réu não tem condições de prestar a fiança. Então, em todos esses casos aqui, nós teremos a liberdade provisória sem fiança. Então, aqui nós temos as situações em que não haverá prisão em flagrante nem se imporá fiança. Não vai ser preso em flagrante o condutor de veículo em caso de acidente de trânsito de que resulte vítima, se lhe prestar pronto e integral socorro, e também não haverá prisão em flagrante, nem se imporá fiança, quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Juizado especial criminal, né? Se ele for encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de lá comparecer. Nesse caso também não haverá flagrante, nem se imporá fiança. Tá? Então agora, gente, chegou o momento, então, de explicar o que vem a ser a fiança. Fiança, como eu já falei antes, é sinônimo de garantia. Então, pode ser sinônimo também de... Na verdade, todas as vezes que a gente lê a palavra fiança no CPP, podia substituir por caução também. É porque é uma palavra que tem mais uso do que fiança, né? Então, a fiança ela é um instituto que tem a finalidade de garantir o comparecimento do réu ou investigado aos atos do inquérito policial ou do processo penal. Né? Então, quando eu exijo do réu o pagamento de um certo valor, e esse valor é a fiança, ela serve para garantir que ele vai comparecer aos atos do processo do inquérito. E se ele quebrar essa fiança, ele perde dinheiro. Então, na verdade, o que se espera é que ele raciocine e que ele tenha interesse em recuperar o seu valor ao final. E ele poderá recuperar o seu valor, desde que ele compareça aos atos do inquérito policial e do processo penal. Então, ela também é uma medida cautelar prevista no artigo 319. Na aula passada, eu expliquei as medidas cautelares penais diversas da prisão preventiva. São as medidas cautelares que um juiz pode decretar para substituir a necessidade de uma prisão preventiva. Uma dessas medidas cautelares é a fiança. Quer dizer, eu exijo que o réu pague algum valor, e se ele não comparecer aos atos do processo, ele perde esse valor. Então, e ela também pode ser aplicada a qualquer momento, nem sempre, quando se concede a liberdade provisória. Quando é que cabe a tal da fiança? Em princípio, ela cabe em todos os crimes, e nós temos a indicação de alguns crimes que são inafiançáveis. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Esses são os crimes que são inafiançáveis, que estão no CPP e estão na Constituição também. O racismo é inafiançável, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, grupos armados ou civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático,
crimes contra o sistema financeiro punidos com reclusão, quando houver casos de quebras de fianças anteriores ou em caso de prisão civil ou prisão militar, a prisão disciplinar do militar, né? O que significa afirmar que um crime é inafiançável? Aí tem um problema terminológico que quem não é da área do direito acaba não entendendo. E às vezes até mesmo quem é do direito não entende. Mas vocês vão entender. A fiança, ela é uma medida cautelar como qualquer outra. Tá? É uma medida cautelar. É exigir um pagamento de um valor que ficará depositado e que em algumas circunstâncias o réu vai poder recuperar ao final, vai pegar de volta, e em algumas circunstâncias ele vai perder, se ele descumprir algum dos compromissos que ele assumiu no processo. Então, fiança é isso, não é uma coisa de outro mundo, tá, gente? Só que eu não sei por que razão na Constituição de 88 se optou por tratar crimes graves, como esses que estão ali, que eu expus ali, que é terrorismo, racismo, esses crimes aí, como se eles fossem, vamos dizer assim, dizendo que eles são inafiançáveis porque eles são muito graves. O que significa afirmar que um crime é inafiançável? Significa que não cabe fiança. Parece uma besteira que eu falei, né? Mas é exatamente isso. Dizer que um crime é inafiançável significa que não cabe a medida cautelar fiança. Mas isso não quer dizer que não caiba a liberdade provisória. Tá? Então, é muito provável que haja várias pessoas que foram presas em flagrante, por racismo, por exemplo, que foram colocadas em liberdade provisória e não lhes foi exigido fiança, porque a Constituição diz que é um crime inafiançável. Então, a impressão que a gente tem quando alguém diz que um crime é inafiançável, a gente tem a impressão que ele não vai sair nunca da cadeia. Negativo. Quando eu afirmo que um crime é inafiançável, eu estou apenas afirmando que não é exigível do réu fiança. Na verdade, se eu quisesse tratar esses crimes de forma mais grave, eu deveria dizer que eles são afiançáveis. Por incrível que pareça. Então, por exemplo, um traficante. O traficante é um cara que tem dinheiro, tá, gente? Ele trabalha para isso, né? Mas eu não posso exigir fiança de um traficante. Mas, em muitos casos, o traficante obtém a liberdade provisória porque não estão presentes as condições para decretar a preventiva. Então, tu imagina... Deixa eu ver se... Vocês estão me acompanhando ou está muito rápido aí? Eu fico tão quietos assim, às vezes eu acho que não tem ninguém me ouvindo. Estão me acompanhando? Não, senhor, estou entendendo bem, sim. Então eu não tô, na verdade, eu não estou escutando. Deixa eu só colocar isso aqui mais longe, porque não vai conectar. Eu não sei. Só um momento. Deixa eu só dar um jeito aqui. Só uma pergunta, aproveitando o gatilho aí, senhor. Não pode se confundir com a multa, né? Ah, não, agora sim. Só ouvi tu falar por último aí, Lucas. Como é que é? A fiança só não pode se confundir com a multa, né? Fiança não é multa. Ela poderá ser empregada no final do processo para o pagamento da multa, se na condenação houver multa, tá? Mas ela não é uma multa. Tanto que, vamos dizer assim, nas condições normais, o réu pode ter a expectativa de receber de volta o dinheiro dele. Se ele cumprir com todas as obrigações processuais dele, ele vai receber de volta o dinheiro dele. A fiança é um dinheiro que o réu tem que casar para garantir que ele vai comparecer a todos os atos do processo. Tá? Mas veja a situação absurda, tá? Um cara é um assaltante primário. O juiz pode conceder a liberdade provisória para ele mediante fiança.
de obrigar lá ele a depositar, não sei, 2, 3, 4 mil reais. Uma fiança alta. Tá? Se não for o caso de decretar preventiva, tá? Vamos supor que ele seja primário, foi um crime que, vamos dizer assim, um episódio isolado, ele não apresenta nenhum risco. Então, o juiz vai conceder liberdade provisória para o assaltante. O assaltante vai lá todo faceirinho, vai sair, vai pagar a multa. Ah, desculpa, a multa não, a fiança. Tá? Agora, o traficante. Puxa, traficante, né, gente? É o cara que tem dinheiro no bolso, né? Mas se não estiverem presentes os requisitos para se decretar preventiva, o juiz vai ter que conceder a liberdade provisória. Só que ele vai conceder a liberdade provisória sem que ele tenha que colocar a mão no bolso. Porque o tráfico é inafiançável. Entenderam, E gente? também é um dinheiro ilícito, né, senhor? Oi? Também é um dinheiro ilícito também, né? Mas O em dinheiro do princípio, tráfico. suponha que um pai ou um advogado, alguém pague a fiança para ele, para o traficante, se fosse cabível, né? Mas a questão é que no tráfico, quando eu digo que um crime é inafiançável, eu estou dizendo que não é exigível fiança para ele obter a liberdade provisória. Porque inafiançabilidade não significa que não cabe liberdade provisória. Tá? Até vou botar aqui bem grande para você não. Quando eu digo que um crime é inafiançável, significa que a fiança não é exigível. Não, isso para Mas mim, ainda ok, assim senhor. cabe liberdade provisória. Mas como é difícil, ele acho que é decorar, né, os crimes inafiançáveis. Não são tantos até, né? Eu até, deixa eu ver aqui. Entrou uma perguntinha aqui, a pergunta do Maurício, que entrou aqui sobre a forma de pagamento. Já estou chegando lá, tá, Maurício? Já vou chegar lá. Tá? Muito bem. Quem concede a fiança? Então, olha só. Se a pena é de até 4 anos, o próprio delegado pode conceder a fiança e liberar o preço. Se a pena for superior a 4 anos, apenas o juiz pode conceder a fiança. Não é nem conceder a fiança, né? É exigir a fiança. Né? Para que vai a fiança? A destinação da fiança. Né? Ela Eu acho serve... que pro fundo judiciário, né? Oi? Pro fundo judiciário, desculpe interromper, senhor. Também. Uma pergunta. A fiança vai para o pagamento de custas processuais, porque eu não sei se você sabe, mas quem responde a um processo criminal e é condenado, ele tem a responsabilidade pelo pagamento das custas do processo, que nem no cível. O dinheiro da fiança pode ir para a indenização da vítima, pode ir para o pagamento de prestação pecuniária ou para o pagamento da pena de multa. E o fundo penitenciário é só aqui, Lucas. Quem recebe o fundo penitenciário, ele recebe o pagamento da multa. Né? Mas vamos supor o seguinte, o cara pagou uma fiança pesada no início do processo, encerrou o processo e descontaram dessa fiança as custas, a indenização da vítima, a prestação pecuniária e a pena de multa. E ainda sobrou dinheiro. Para onde é que vai esse dinheiro? Vai para o réu, o dinheiro é dele. Tá? Ele não está devendo nada para ninguém.
pouquinho, deixa eu dar um clear aqui. Obrigações do afiançado. O que o cara que prestou a fiança tem a obrigação de fazer? São as obrigações que estão no 327 e 328. Ele tem que comparecer quando intimado, não mudar de residência e não se ausentar sem comunicar previamente. Então, quer dizer, não sai caro, tá? É só confirmar que está na área, que não está fugindo. Tá? Agora, assim, vamos supor que o réu tenha recebido liberdade provisória, confiança, tá? E lá para diante, ele tenha cassado a sua liberdade provisória. O juiz revoga a liberdade provisória. Então é o seguinte, declara-se que perdeu o efeito a fiança e nós temos que devolver a fiança se restitui o valor depositado. Porque aquela fiança ela só tinha sentido enquanto o réu estava em liberdade provisória. Tem várias hipóteses que determinam a perda total da fiança. Quer dizer, o cara depositou lá R$ 2.000 de fiança e vai perder esse dinheiro. Primeira delas, ele não se apresentou à prisão quando intimado para dar início ao cumprimento da pena. Perde a fiança. Então, na verdade, a fiança ela serve, como eu já havia dito, como um incentivo para que o réu atenda a todas as determinações judiciais. Tá? Certo, gente? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Só um momento. Tá. Aqui, só um pouquinho. Tá. Aqui, deixa eu só responder a pergunta que o Maurício fez agora há pouco. Aqui, ó. A fiança consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou materiais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou hipoteca escrita em primeiro lugar. Então, a fiança não é nem sempre dinheiro, tá? Então, ele acaba sendo uma medida cautelar que tenta obrigar ou constranger ou incentivar o réu a comparecer a todos os atos do processo. Tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar um outro aqui também, ó. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão para o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Então, você vai ter uma pergunta. Você não pode fazer um PIX. Deixa eu te fazer uma... Eu tenho amigos e amigos que trabalham como defensores públicos, tá, gente? E eu não sei se eles já estão aceitando fiança por PIX. Realmente não sei. Mas o que eles me colocaram como dificuldade que eles tinham aqui no Palácio da Polícia é que nos flagrantes, muitas vezes o réu, o preso em flagrante, ele recebe uma fiança, só que ele está preso, tá? E ele precisa sacar o dinheiro para pagar. Só que ele está preso. E na cadeia não tem caixa eletrônico, tá, gente? Então, ele tem que entregar o cartão para alguém, ir até a rua, onde tem um caixa eletrônico do Banrisul, se ele for cliente do Banrisul, né?
Eu ia dizer uma coisa, eu ia dizer uma coisa bem abobada, que geralmente assaltante é cliente do Banrisul, mas isso é mentira, tá, gente? Porque eu sou cliente do Banrisul, adoro o Banrisul, tá? Acho o Banrisul excelente, tá? Mas acho que o assaltante é mais Itaú. Tá? Então, ele tem que ir até o caixa eletrônico para sacar o dinheiro, né? E entregar. Né? Uma amiga minha que é defensora, que em Porto Alegre, trabalha muito tempo no plantão do Palácio da Polícia, ela estava pleiteando, não sei se ela conseguiu, a última vez que ela deu uma palestra para os alunos aqui em Porto Alegre, ela falou sobre isso, que aceitasse cartão, né, que tivesse uma maquininha, né, para tu poder passar o cartão e pagar a fiança. De repente até parcelar no cartão a fiança, né? Tá? Certo, gente? Então tá. Alguma pergunta, gente? Não? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem é que é meu aluno aqui de Porto Alegre? Faz assim. Não sei quem é que é de Porto Alegre. Quem é que é aluno daqui? Ah, são poucos, né? Não, são poucos, mas bem representados. Tá? Olha só, gente. Deixa eu só combinar uma coisa com vocês. É que semana que vem a professora Carol Milhavaca, ela vai promover aqui no campus Porto Alegre um concurso de sustentações orais, tá? E é um evento presencial. Eu cheguei a consultar a professora se seria transmitido online. Ela disse que não, a gente não tem aqui esse equipamento para transmitir. Então, eu quero já autorizar os alunos daqui, do presencial, aliás, os alunos de Porto Alegre que estão fazendo essa disciplina online, mas que estiverem pelo campus, estão autorizados a comparecer no evento da professora Carolina, mediante assinatura de lista de presenças lá, que eu vou dar presença nessa disciplina, tá bem? Então, vocês avaliem se tem interesse. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, como essa aula fica gravada e o concurso não, eu estou autorizando, tá bem? Não estou dizendo para vocês não virem na minha aula ou para me abandonarem, mas é que como eu acho importante vocês fazerem outras coisas além de assistir a aula, eu tô autorizando, tá? E depois eles vão me passar a lista de chamada para eu registrar aqui, tá bem? Para os alunos de Passo Fundo, se por acaso estiverem aqui, a regra é a mesma, né? Mas eu não sei se vocês porventura estarão aqui, mas eu também é só me avisar, tá? Se fosse aí o evento, meu procedimento seria igual, tá? Muito bem, gente. Com isso eu encerro liberdade provisória, prisão preventiva, fiança. Eu vou colocar aqui no chat a palavra chamada. Então, peço aos alunos que estão presentes que coloquem o nome de vocês ali. Tá? E são 19h50. Eu vou dar o intervalinho de 10 minutos. Daqui a 10 minutos eu retorno para a gente começar o nosso último tópico da matéria. Tá bem, gente? Vou aproveitar para tomar uma água também, tomei pouca água de tarde. Tá? 10 minutinhos eu retorno para a gente tratar de prova no processo penal. Até depois. Até, professor.
Então tá, gente, vamos retomar. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Então tá. Gente, esse último ponto da matéria já aconteceu em vários semestres, eu não consegui terminar e depois ter que retomar com os alunos lá em processo penal 2, tá? Mas aqui nos sobraram aí uma aula e meia para tratar desse assunto, que eu acho que é um dos assuntos mais interessantes do processo penal, que é a questão da prova, a prova no processo penal. Eu costumo dizer para os alunos assim, ó, que de todos os ramos do direito, o direito penal é aquele em que o advogado, o promotor, o defensor e o juiz, em mais oportunidades, vão se preocupar com a prova. Então, são processos em que se produz muita prova, em que tem inquirição de testemunhas, perícias, levantamentos. Né? Esse não é o caso, gente, na maioria das ações cíveis ordinárias, ações de cobrança, revisão de contratos, despejos. Nessas ações cíveis, ou até mesmo ações tributárias ou mandado de segurança, são processos em que não há instrução propriamente dita. Raramente se produz prova. No processo penal, ao contrário, ele é um processo que ele é essencialmente produção de prova. Né? Então, se tem uma parte do processo penal que o advogado criminalista, que o promotor e o juiz que trabalham nessa área tem que conhecer, é o direito probatório, a teoria da prova no processo penal. Né? Eu acho que outro direito que também é semelhante ao direito penal seria o direito do trabalho. Acho que o direito do trabalho também depende muito de prova. Tá? Mas eu acho que o direito penal é ainda mais. Né? Então, eu vou começar a aula com esse tema aqui. Ó. Então, na verdade, isso que eu estou falando agora é outro assunto completamente diferente da primeira parte da aula. E isso vai nos tomar esse tempinho agora da segunda parte e depois a aula da semana que vem também. Tá? Então, esse aqui é o nosso assunto. Teoria da prova no processo penal. É isso que eu vou tratar com vocês agora. Tá? Bom, primeira coisa, a gente geralmente começa a explicar provas através de modelos de apreciação da prova. Quer dizer, como que o juiz ou a pessoa que tem a obrigação de decidir vai apreciar a prova que foi feita. Tá? Então, dá para dizer que, historicamente, a gente consegue identificar pelo menos 4 modelos de apreciação da prova. Tá? O primeiro modelo é um modelo histórico, tá, gente? Então, dá para dizer o seguinte, que ele predominou na Europa 600, 700 anos atrás, que é o modelo dos ordalhos. Essa palavra ordalho, ela significa uma provação, um desafio. Deixa eu ver qual é o sentido dela mesmo. O tradicional. Que significa ordalho. Ordalho. Vou ver aqui na minha frente do dicionário. O Amâncio, né? Ordalho. Significa julgamento ou juízo. Prova judiciária sem combate usada na Idade Média. Prova. Ou ainda um juízo de Deus. Tá? Prova sem combate é a prova que não pode ser refutada. Tá? Não pode ser submetida a um contraditório. Então, um modelo de ordalhos acontecia em processos em que eu submetia o acusado a algum tipo de padecimento físico, então fazia ele caminhar sobre a brasa, fazia ele colocar a mão no óleo quente,
fazia ele, colocava ele na roda. Então, de alguma forma, eu provocava algum tipo de sofrimento físico. E se ele não sofresse nenhuma lesão, ou se ele sobrevivesse, isso me levaria à conclusão de que o depoimento dele é verdadeiro. Acusados ou testemunhas, né? Então, tu vê que, na verdade, um modelo de ordalho, um modelo de prova obtida praticamente mediante tortura, ela não produz um resultado, vamos dizer assim, aceitável. Na verdade, quem monta o ordalho, ou quem exige uma aprovação, já conduz o processo ao resultado que quer. Então, eu digo assim, não, eu vou considerar o réu inocente se ele conseguir colocar a mão em óleo fervente e a mão dele sair intacta. O cara está condenado, porque a mão dele não vai sair intacta. Tá? Então, esse, vamos dizer assim, foi o primeiro grande desafio, grande modelo de apreciação da prova, tá? Nos sistemas probatórios. O segundo modelo já é um modelo bem mais evoluído, que é o modelo da prova legal. Tá? O que é o modelo da prova legal? Ele é também chamado de modelo da prova tarifada. Tá? O que significa isso? Significa que eu monto uma espécie de tabela ou de correspondência entre o fato que precisa ser provado e o tipo de prova que precisa ser produzida para que aquele fato se considere provado. Por exemplo, vamos supor um sistema jurídico aí absurdo em que exija, para a comprovação de um estupro, que a mulher traga o testemunho de 4 homens que observaram o fato. Bom, esse tipo de crime não é cometido em via pública, então, provavelmente ela não vai conseguir esses 4 testemunhos de pessoas que tenham visto aquele crime. Mas isso não deixa de ser um tabelamento, uma tarifa. Quer dizer, para provar estupro, eu tenho que ter 4 depoimentos de pessoas que tenham visto. Então, eu estabeleço uma rígida e inflexível exigência de provas relacionadas com fatos. Então, por exemplo, os processos da Inquisição, que normalmente na cultura popular são apontados como processos abusivos, violentos, injustos, e muitos realmente eram, tá? Os processos da Inquisição, que foi uma instituição que foi... Em Portugal foi criada no século XVI, na Espanha no século XV, na França teve no século XIII, que era um tribunal independente da Igreja para julgamento de heresias, quer dizer, para o julgamento especificamente de católicos, quer dizer, pessoas que fossem da religião católica e que propagassem algum tipo de ideia herética. Né? Em Portugal, a Inquisição funcionou até 1820, em Espanha também. Né? A Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, foi o primeiro tribunal moderno que criou um procedimento acusatório, em que tu tinha uma autoridade que acusava, um defensor e um juiz imparcial, e eles tinham também esse modelo de prova legal, ou de prova tarifada, dizendo que tipos de depoimentos eram válidos, que tipos de depoimentos deveriam ser descartados. Tá? Então, são processos que são assim, claro, para nós hoje, somos pessoas do século
século XXI, tu processar alguém por convicções religiosas, né? Parece um pouco absurdo. Mas, para a época, o modo como os processos da Inquisição aconteciam eram bastante, vamos dizer assim, comparado com Ordalhos, por exemplo, era bastante razoável, porque já havia, vamos dizer assim, um procedimento, um promotor, um juiz independente, um tribunal propriamente dito, né? Eu digo isso porque há pouco tempo atrás eu tomei conhecimento, eu não sabia disso, né? Que eu tive uma tataravó processada pela Inquisição Portuguesa e ela ficou presa durante 2 anos, e acabou sendo condenada, né? Mas a uma pena perpétua ela teve que usar essa conversa parece um pouco maluca, tá? Mas ela é verdadeira. A minha tataravó foi condenada por prática de atos de judaísmo, porque ela era batizada, porém, em casa, ela praticava atos judaicos, tá? Porque ela era judia, na verdade. Mas só para o público externo ela se apresentava como católica. E esses processos eles são acessíveis hoje. Você consegue ler os depoimentos, o interrogatório. Então, era um processo tal como os processos de hoje, tá? E havia um sistema de prova tarifada. Tu precisava ter um certo número de testemunhas para comprovar alguns fatos. Né? Quer ver uma coisa? Esse não é um sistema que existe ainda hoje, um sistema de provas tarifadas. Mas, no nosso direito, existem alguns resquícios ainda de prova tarifada. Quer dizer, de dispositivos no Código de Processo Penal que determinam que certos fatos só podem ser provados de uma certa forma. Então, esse exemplo aqui, que eu vou botar no quadro aqui agora, ó, é um exemplo de prova tarifada. Um resquício de prova tarifada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Parágrafo único do artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. O que quer dizer estado das pessoas? Estado civil, filiação, paternidade, maternidade, idade. Como é que se comprova isso no processo penal? Através de certidão de nascimento. Né? Então, a vítima compareceu para ser ouvida, o juiz perguntou qual é a idade dela é relevante para aquele crime, e ela puxa a carteirinha do clube. Carteirinha do clube não serve. Tá? Eu preciso ter um documento civil, ou uma certidão de nascimento, ou um documento civil que tenha sido emitido com base na certidão de nascimento, carteira de identidade ou CNH. Tá? Então, suponha que num crime a condição de pai é uma condição importante para a tipificação penal. Como é que eu provo que o réu é pai da vítima? Certidão de nascimento. Então, não adianta a vítima dizer que o réu é pai, o pai dizer que ela é filha, todo mundo dizer que ele é pai, que ela é filha. Se não tiver certidão de nascimento, a gente não tem, tá? Não tem a comprovação, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um momentinho. Tá, só. O que eu estava vendo aqui? Só um pouquinho.
Só por curiosidade, para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Eu não sou mentiroso, tá? Esse aqui é o processo da minha tataravó, ó. Lá em Portugal, na Torre do Tombo, onde ficam os registros históricos de Portugal, eles têm todos os processos da Inquisição depositados lá. E aqui está o processo da minha tataravó, que é essa moça aqui, ó, a Leonor Henriques, que é tataravó de milhares de pessoas que moram no Rio Grande do Sul, porque um filho dela veio para cá e teve uma larga descendência. Então, provavelmente, alguns de vocês aí também são tataranetos da Leonor. E ela ficou presa até 1752, quando ela foi julgada. E foi condenada lá por judaísmo. Tá? Muito louca essa conversa, não? Espero que não. Tá. Triste, né, professor? Triste, 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 porque, na verdade, dá até pena, sabe? Uhum. No processo tem a descrição dos bens que ela tinha. Ela tinha uma caixa e um colchão. Foi o que ela levou para a prisão, ela foi presa. Uma caixa e um colchão, né? Então, quer dizer, era uma miserável, né? Não tinha nada. E isso aconteceu com ela ainda jovem. Ela tinha 30 para 40 anos. E ela foi denunciada pelos vizinhos. Tá? E naquela cidadezinha que ela morava, várias pessoas já haviam sido denunciadas porque elas eram católicas, tá? Elas eram batizadas na igreja, só que reservadamente, dentro de casa, elas tinham uma vida judaica. Então, elas praticavam atos judaicos. Tá? E a gente pensar que isso pode, em algum momento, ter sido considerado um crime, né, para levar uma pessoa a uma prisão perpétua, né? Imagina. Que Ela absurdo. não ficou presa perpetuamente, ela ficou com uma obrigação de usar um manto que tinha uma cruz vermelha na frente, que se chamava São Benito. E a obrigação dela era usar aquele manto pro resto da vida. Tá? Então, aquilo era uma marca, era uma vergonha, né? Sim. E ser judeu não era crime para a Inquisição. O que era Ué, crime é tu ser cristão, católico, né? E praticar secretamente outra religião. mas certamente ela praticava secretamente, porque senão já sofreria alguma. É porque muitos judeus Senão foram ela não iria em senão ela não Portugal. iria praticar secretamente, né? Sim, claro. É que em Portugal muitos judeus, desde o século XV, foram convertidos à força, né? Porque havia uma pressão da Espanha, e também por interesses econômicos de conversão, né? Então, muitos foram convertidos para o catolicismo contra a vontade, só que mantiveram em casa práticas judaicas. Daí, Sim, tudo que uma pessoa que pudesse era a fazer em essência casa que deles. fosse suspeito de ser judeu, Sim, era indício que podia determinar um processo, entendeu? Então, por sim. exemplo, acendia a vela na sexta-feira de noite. Os judeus acendem as velas do Shabá um pouquinho antes do pôr do sol de sexta-feira. O Shabá começa no pôr do sol da sexta-feira. Que mais? Bom, tem várias coisas que Tem são vários rituais, costumes costumes e judaicos, rituais né? normais da religião do povo, né? Então, comer carne na sexta-feira. Sim, No século XVIII, nenhum católico comeria carne na sexta-feira. Hoje a gente não come carne na sexta-feira santa, né? e Mas vá lá, né? até o século XVIII nós não comíamos carne na sexta-feira. Então, se tu passasse na frente da casa de alguém, só o cara tá comendo carne. Pô, pode ser judeu. Tá? Sim. Bom, Enfim, muito bem. Então, esse é o segundo modelo da prova, de avaliação da prova, que é o modelo da prova legal. Tá? Terceiro modelo
é o chamado modelo do livre convencimento, que é o modelo segundo o qual o juiz, o julgador, tem total liberdade para decidir se vai condenar ou absolver, sem a necessidade de fundamentar. Esse também é um modelo que não existe mais. Existe apenas um resquício dele no nosso direito, que é nos processos de competência do Tribunal do Júri. Porque no Tribunal do Júri, quem faz o julgamento da matéria de fato são os jurados. E os jurados não têm obrigação de fundamentar. Eles decidem segundo a sua livre convicção, o seu livre convencimento. Tá? E o quarto modelo, que dá para dizer que é o modelo mais moderno, que é o modelo que é consagrado no nosso direito, é o chamado modelo da persuasão racional. Tá? Nesse modelo aqui, o que acontece? O juiz tem liberdade para decidir, mas, ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade, ele tem o dever de fundamentar. Então, tu tem que persuadir, ou seja, convencer racionalmente que a tua decisão é a melhor, ou é a melhor possível. Né? Então, um componente hoje indispensável de uma decisão judicial é a sua fundamentação. Tu não pode decidir, qualquer que seja o sentido, para A ou para B, sem que haja uma fundamentação. Né? Certo? O Lucas colocou um comentário aqui. A Uniriter ela não tinha aula na sexta-feira, agora tem. Mas é porque a mantenedora era a igreja adventista. Não era a igreja adventista, era uma família adventista, na verdade. Que, assim como os judeus, preservam o sábado, né? Então, os adventistas, os judeus, o dia sagrado deles é o sábado, e o sábado começa no anoitecer da sexta-feira. Por isso que não tinha aula de noite na Rita na sexta-feira, que para gente que não é adventista e não é judeu era ótimo, né? Então, muito bem. Onde é que está esse modelo no CPP? Aqui, ó. Está no artigo 155. No artigo 155 do CPP está o modelo da persuasão racional. Então, olha só. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Vou pegar só essa primeira parte. Então, assim, ó, perante o juiz, as partes vão produzir as suas provas, as provas de acusação e as provas de defesa. E o juiz vai ter que fazer uma livre apreciação dessas provas. Não existe no Código de Processo Penal, nem na jurisprudência, uma tabelinha de importância ou de relevância de provas. De modo que eu possa dizer, não, que a prova técnica é muito mais importante que a prova testemunhal, ou que o testemunho de 3 pessoas é melhor que o de 2 pessoas. Não existe tabela em matéria probatória. Cada juiz, não tem fórmula, cada juiz vai decidir, num caso concreto, quais são as provas que são mais importantes para formar o convencimento dele. E nisso o juiz é absolutamente livre. Então, tu pode ter juízes que, por exemplo, dão uma maior valorização à prova testemunhal, juízes que desprezam a prova testemunhal, juízes que só dão bola para a prova técnica. Isso está dentro da independência do juiz, da independência funcional. Quer dizer, ele vai decidir conforme ele quer. O que ele não pode deixar de fazer é fundamentar.
Tá? E mais outra coisa, olha só, ele vai formar a sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial. O que que significa? Que ele não pode formar a sua convicção com a prova que foi produzida durante o inquérito policial. Então, deixa eu fazer uma linha do tempo novamente aqui, olha só. Aqui eu tenho a denúncia. Aqui eu tenho um inquérito policial. E a partir da denúncia eu tenho uma ação penal. Tá? Durante o inquérito policial, há a produção de provas. Só que as provas produzidas durante o inquérito policial, elas são num procedimento inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa. Então, todas essas provas que são produzidas durante o inquérito policial, elas servem basicamente para que o juiz, para que o promotor possa oferecer a denúncia. Só que essas provas produzidas durante o inquérito policial, elas precisam ser repetidas durante a ação penal. Então, essas provas agora, elas têm que ser renovadas, ou, em outras palavras, elas precisam ser judicializadas. Judicializadas. Então, todas essas provas que foram produzidas durante o inquérito, elas precisam ser repetidas durante o processo, porque quando elas forem repetidas durante o processo, o serão sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, vejam, lá no inquérito policial, era sem contraditório e ampla defesa. Então, vamos dizer assim, o poder probante dessas provas é muito limitado, porque não há contraditório. O delegado de polícia, quando ele vai ouvir a testemunha de um fato, ele não precisa chamar o advogado de defesa. Ele não precisa chamar o promotor, não precisa chamar ninguém, ele pode ouvir sozinho uma testemunha. Só que esse testemunho que foi coletado pelo delegado de polícia, solitariamente, sem advogado, sem promotor, sem nada, ele tem um poder muito limitado, ele vai servir só para o promotor fazer a denúncia. Se essa prova testemunhal, por exemplo, for muito importante, ela deverá ser repetida. Só que quando ela for repetida, vai ser numa sala de audiência em que vai ter um juiz, um promotor e um defensor. Então, se eu fosse usar uma outra expressão, eu diria o seguinte, ó, a prova do inquérito, ela precisa ser esquentada durante o processo. Esse é o sentido de judicializada. Uma prova judicializada é uma prova que tem que ser esquentada. Tá? Entenderam, gente? Tá claro isso aí? Sim, Maurício, Ângela? Sim, professor. Tá, então tá bem. Deixa eu só voltar aqui. Essa expressão aqui, é certo que vocês já ouviram em outras matérias. Ó, o que é o ônus da prova? Quem tem o dever de provar o quê? Tá? Qual é o ônus da prova no processo penal? Essa é uma das questões mais controvertidas hoje em dia do processo penal. Em princípio, a gente tem uma resposta ali no artigo 156. Ó,
Aqui, ó, repare. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, na verdade, aqui está a regra geral. O ônus da prova cabe a quem alegar. Então, se eu promotor alego que o cidadão A assaltou uma pessoa em frente à faculdade, o ônus da prova de provar esse fato é meu, é do promotor. Agora, se eu, em outro tipo de processo, eu alego como defensor que o meu cliente matou em legítima defesa, a comprovação da legítima defesa é um ônus meu. Porque eu também tenho o dever probatório, eu também tenho o dever de provar. Tá? Então, existe uma distribuição dinâmica dos ônus da prova no processo penal. A minha tese defensiva é que a vítima tinha condições de decidir. Por exemplo, num crime sexual. A vítima consentiu ou tinha condições de decidir. Quem é que tem o ônus de provar essa tese defensiva? O defensor. Tá? E não a acusação. A acusação ela tem o ônus de provar autoria e materialidade. Tá? Bom, só que tem um detalhe, e essa é a parte em que o processo penal acaba ficando muito controvertido e disputado, que é o seguinte, ó. Aqui, ó. Então, a alegação da prova incumbirá a quem a fizer. Muito bem. Sendo, porém, facultado ao juízo, tá? Daí nós temos dois incisos aqui. E esses incisos são os mais complicados do Código de Processo Penal hoje, tá? Vamos começar pelo 2, começar pelo fim. É facultado ao juiz de ofício. De ofício significa sem que ninguém tenha provocado, sem que ninguém tenha pedido. Determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Tá? Parece ser simples, mas não é. Imagina o seguinte, ó. Um assalto numa farmácia. Tá? O assaltante é acusado de ter cometido um assalto na farmácia São João. Existe uma controvérsia sobre a autoria, se foi ele mesmo ou se não foi outra pessoa. E todas as testemunhas referem que havia naquela farmácia um sistema de circuito interno de televisão. Circuito interno de televisão. Então o juiz pensa assim, bom, eu tenho que ver esse vídeo, né? Para ter a certeza de quem é que assaltou. Só que o promotor dormiu no ponto. O promotor não juntou esse vídeo ao processo. Nem a defesa. Ninguém teve curiosidade de ver o tal do vídeo. Daí o juiz chega para proferir sentença e ele se dá conta, escuta, mas todo mundo falou desse vídeo e ninguém se dignou a trazer esse vídeo para dentro do processo para eu, o juiz, poder julgar com um pouco mais de certeza. Então, segundo esse artigo 156, o juiz, quando ele precisar dirimir uma dúvida sobre um ponto relevante, o que ele vai ter que fazer? O que ele pode fazer? Determino que a farmácia São João me entregue o vídeo do dia do assalto em 24 horas. Para eu ver o vídeo e daí julgar. Tá? Entenderam meu exemplo, gente? O juiz já está sentado para fazer a sentença.
Ele examina o processo e ele se dá conta que tem uma baita prova, uma prova importante, que não está nos autos e que é fundamental para ele absolver ou condenar. Tá? Daí chega o vídeo. Daí ele olha, o réu é japonês e quem está no vídeo é alemão. Ou o inverso, tanto faz. E o que o juiz vai fazer? Ele vai absolver. Ou quando chega o vídeo para o juiz, ele verifica que o japonês que está sentado na frente dele é exatamente o mesmo japonesinho que estava assaltando a farmácia São João há um mês atrás. O que ele vai fazer? Ele vai condenar. Mas qual é a controvérsia que existe aqui? Se o japonesinho for condenado, o que o advogado dele vai... O advogado dele vai ficar indignado. Porque ele vai dizer assim, olha, o processo se encerrou, o promotor trabalhou mal, porque não trouxe o vídeo para os autos, e o juiz deu ofício, ajudando o promotor, mandou vir o tal do vídeo que ralou com o meu japonesinho e condenou meu japonesinho. Então, qual é a alegação da defesa nesses casos, gente, quando o juiz age de ofício, produzindo a prova? Eles dizem assim, não, o juiz está violando o princípio acusatório, porque ele está agindo como se fosse o promotor, produzindo a prova que o promotor deveria ter produzido. Tá? Então, vamos dizer assim, essa é a maior objeção que os advogados de defesa têm com relação ao artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal. Porque ao permitir que o juiz, de ofício, requisite provas, ele tá permitindo que o juiz atue como promotor. Isso que diz os advogados de defesa. O que os advogados de defesa dizem também? Se o juiz, ao final de um processo, se encontrar numa situação de dúvida, porque o promotor não fez a acusação corretamente, qual seria a consequência natural? Quando eu tenho dúvida, o que eu devo fazer, gente? Só para ver se eu não estou falando. Absolver. Tá? Então, os advogados de defesa dizem isso, olha, o juiz não pode atuar de ofício, porque se ele atuar de ofício, ele vai estar dirimindo uma dúvida que deveria ter sido resolvida pelo promotor lá atrás, atuando no processo. Agora, se o promotor é ruim, preguiçoso, desatento, isso não é um problema do réu. Fala, Maurício. Professor, boa noite, colegas. Boa noite, Maurício. Professor, com relação a essa questão da prova, e a minha pergunta é a seguinte, ela pode entrar, como o senhor deu o exemplo, digamos que no final, não na instrução do processo, lá no final, antes de o magistrado proferir a sentença, pode então surgir essa prova? Claro. Pode, claro. Pode aparecer. Pode. Em princípio, existe, o Maurício, uma ordem na propositura, deferimento e produção da prova. Então, encerrada a instrução, aparece uma testemunha. Não. Existe e isso não viola contraditório e ampla defesa. Então, existe um momento apropriado em que tu vai arrolar as testemunhas, em que tu vai requerer provas, tá? Agora, esse exemplo que eu dei é quando já encerrada a instrução, quer dizer, o juiz está proferindo sentença e ele decide que ele precisa de uma prova que não está nos autos. Aqui, ó, repara que está bem claro aqui, ó. Mesmo antes de proferir sentença, ele pode determinar a realização de uma diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Uhum. Tá? Então daria por esse inciso, poderia entrar, então, a prova qualquer momento, então, no processo, né? Sim. Tem sim. No princípio, sim. Toda essa discussão aí né, no final, entrar uma prova aí, enfim. Sim.
Mas reparem que esse ponto de vista que eu expus agora é o ponto de vista da defesa. Sim. Agora eu vou dizer qual é o ponto de vista da acusação. A acusação diz o seguinte: olha, num processo criminal, ele é diferente de um processo civil, onde há interesses meramente patrimoniais. Num processo criminal, eu tenho o risco de alguém ser condenado a uma pena privativa de liberdade, prisão, que é a sanção mais grave do ordenamento. A gente não tem pena de morte, mas a gente tem pena privativa de liberdade. Então, existe um princípio que também é controvertido no processo penal, mas vocês vão encontrar todos os livros mencionam, que é o chamado princípio da verdade real. Vou escrever aqui. Verdade real. Segundo esse princípio da verdade real, o juiz, no processo criminal, ele não pode se satisfazer com meras presunções, com verdades meramente formais ou com suposições. Para ele decidir, ele precisa ter um quadro mais completo do que aconteceu de fato na realidade. Então, esse é o chamado princípio da verdade real. Outros definem de outra forma, mas em princípio, é esse vamos dizer assim, o caráter dele. Tá? Só que se eu quero verdade real, e se eu quero, como juiz, decidir da forma correta, absolvendo ou condenando, para absolver ou para condenar, eu preciso ter um pouco mais de liberdade ou de atuação para coletar prova. Mesmo que eu não seja promotor, mesmo que eu não seja defensor. Nesse exemplo da farmácia, por exemplo. Nesse exemplo da farmácia, é possível, 50% de chance, que o vídeo juntado fosse determinante para absolver o réu. Eu falei, vamos supor que o réu seja japonês e o assaltante alemão. Tá? Nesse caso, o que é? O vídeo veio para os autos para absolver. Então, segundo esse princípio da verdade real, eu precisaria autorizar ao juiz uma latitude maior, uma liberdade maior para a produção de provas, mesmo de ofício, que seriam determinantes para, vamos dizer assim, julgar com mais certeza. Eu acho que eu fiz essa discussão no início do semestre, quando eu expliquei princípio acusatório, princípio inquisitório. Eu também falei sobre isso, as primeiras aulas do semestre, tá? Sobre isso. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Então, a conclusão que eu coloquei aqui sobre o ônus da prova é o seguinte, olha só. A regra geral é o artigo 156, o ônus da prova incumbe a quem a alegar, mas temperado ou flexibilizado, não gosto muito dessa palavra, mas pode ser, pela busca da verdade real pelo juiz. E eu me lembro que quando eu expliquei princípio acusatório para vocês, deve estar no Prezi, eu disse que não é só essa diligência no final da instrução. Existem vários momentos durante o processo em que o juiz pode tomar a iniciativa. Por exemplo, determinar um segundo interrogatório, determinar a inquirição de testemunhas que foram referidas. Gente, eu não sei qual é a experiência que vocês têm de estágio, ou de judicial, ou de fórum, mas se vocês alguma vez já entraram numa audiência civil de interesse meramente patrimonial, vocês vão reparar, ou repararam, ou vão reparar, que o juiz ele fica ali quase ausente. As partes que produzem a prova, ele fica só, vamos dizer assim, apitando, tipo jogo de tênis.
Ele não está interferindo no que está acontecendo. Se as partes querem fazer acordo, é problema delas, quando se trata de interesses meramente patrimoniais. Agora, no processo criminal, no processo penal, o CPP expressamente autoriza algumas ações do juiz no sentido de busca da verdade real. Então, são ações que são permitidas ao juiz que não fariam o menor sentido no cível. Chegou ao fim de um processo cível e o juiz não tem convicção, ele não vai produzir novas provas. Ele vai tocar para frente. Ele vai absolver ou vai condenar. Tá? Entenderam essa diferença, gente? Essas duas posições? Entenderam? Sim. Tá. Então, tá, gente. Olha só. Deixa eu só colocar aqui no quadro ainda os princípios que informam a atividade probatória. O primeiro deles, e hoje é um dos mais conhecidos, é esse aqui, ó. É o da não autoincriminação. Segundo esse princípio, o réu ele não está obrigado a produzir prova contra si mesmo. É por isso, por exemplo, que o réu, ao ser interrogado, ele é advertido do seu direito ao silêncio. Esse é um componente essencial do interrogatório. Advertir o réu de que ele não precisa responder às perguntas do juiz, nem de quem quer que seja. Só que e a consequência do princípio da não autoincriminação no interrogatório é que ele também não precisa, aliás, o silêncio dele não poderá ser utilizado contra ele. Tá? Então, esse é o princípio da não autoincriminação. O segundo princípio é o princípio da comunhão ou aquisição dos meios de prova. Num processo penal, as provas são propostas pelas partes, acusação ou defesa, são deferidas e, ao final, são produzidas. E, no final, essas provas, elas, embora tenham sido requeridas por partes diferentes, elas pertencem a todos. Então, por exemplo, o promotor produziu uma prova lá que acabou sendo favorável à defesa. A defesa pode utilizar isso aí também. Tá? Princípio da audiência contraditória. A audiência não significa necessariamente o ato da audiência, mas o de ouvir a parte contrária. Então, no processo penal, nenhuma prova pode ser produzida e apreciada sem que se tenha dado oportunidade à outra parte de se manifestar. Tá? Então, por exemplo, tese defensiva era que, na hora do crime, o assaltante estava trabalhando. E daí a defesa traz como é que se chama? O cartão ponto. E o juiz recebe aquilo junto aos autos. O que o juiz vai fazer imediatamente? Ele vai oportunizar o promotor que se manifeste sobre aquele cartão ponto. Porque a defesa trouxe uma prova documental e o promotor tem que ter o direito de se manifestar sobre essa prova. Aí o promotor vai avaliar se vai pedir uma perícia naquele documento, se o documento é visualmente falso, ou se o documento, por exemplo, tem uma rasura justamente na data do crime. Então, juntou o documento, que é uma prova, um cartão ponto, tu vai ter que oportunizar o contraditório à outra parte, que no caso é o Ministério Público. Tá bem? Quarto princípio é o princípio pela responsabilidade pelas provas, que trata do ônus probatório, que eu mencionei, que é o artigo 156 do CPP. E, por fim, o livre convencimento motivado.
Isso significa que o juiz, quando ele aprecia a prova, ele é livre. A apreciação é livre. E não há hierarquia probatória e há dever de fundamentar. Então, esses são 3 aspectos do convencimento motivado. A apreciação é livre, não há hierarquia entre as provas, quer dizer, eu não posso previamente determinar ao juiz quais são as provas importantes ou não, e independente da forma como ele for apreciar essas provas, ele tem o dever de fundamentar. Bem, gente? Semana que vem, então, eu vou retomar com esse assunto aqui, ó, que é conceito, finalidade e objeto da prova, tá bem, gente? Então, também, Sim. uma boa noite para todos aí, uma boa quarta-feira. E na quarta-feira que vem a gente se vê novamente, tá bom? Sim. Boa noite. Até logo, professor. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se cuidem aí. Obrigada, professor, também. Boa noite. Nada, tchau, tchau, gente.